E aí, meu, fala pra mim que você tá bem? Você tá bem, né? Eu sei que você tá bem. Voltando aqui hoje para continuar a parábola do fariseu e do publicano e falando hoje sobre exceder em justiça. Lembrando que na parábola, antes mesmo de Jesus começar a narrativa, a Bíblia conta que Jesus contou essa parábola por conta de pessoas que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. E na parábola Jesus usa a figura do fariseu como alguém que confia na sua própria justiça. Na parábola ele conta que o fariseu vai ao templo orar e ele fala: Deus, obrigado porque eu não sou como os outros homens, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não sou como esse publicano, eu jejuo 2 vezes por dia, 2 vezes por semana, eu dou o dízimo. Ou seja, ele confiava na sua própria justiça, confiava que ele era uma pessoa correta. E como eu já disse em outros vídeos já falando sobre essa parábola, esse era o padrão de uma pessoa correta, de uma pessoa justa na sua época. Uma pessoa que seguia a lei, que não roubava, não matava, não adulterava, que jejuava, que lia a palavra. Esse era o padrão de pessoa correta, que o fariseu era um símbolo disso. E como eu também já disse, esse eu creio também que é o padrão de uma pessoa correta, de uma pessoa justa, mesmo nos dias de hoje. O que é uma pessoa correta? Uma pessoa certinha. Uma pessoa que não rouba, que não mata, que não faz mal pra ninguém, que paga os seus impostos, ou seja, faz tudo certinho. Isso é uma pessoa correta nos dias de hoje. Porém, hoje vamos falar sobre o padrão de justiça, o padrão de correto de Deus. Mas antes mesmo de falar do padrão de Deus, eu quero falar sobre o que Deus pensa a respeito do nosso padrão de justiça, do nosso padrão da sociedade, eu digo. Lá em Isaías capítulo 64, fala que os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia perante Deus. Trapo de imundícia é aquele pano que as mulheres usavam para conter a menstruação. Os nossos atos de justiça são como lixo diante de Deus, não servem para nada. E como eu já disse no vídeo de justificação pela fé, falando dessa parábola, eles não servem para nada, porque não importa o quão correto a gente tente ser, nós nunca seremos capazes de nos salvar. Os nossos atos de justiça não são suficientes para nos justificar, porque nós somos pecadores. Se você quiser entender um pouco melhor, veja meu vídeo de justificação pela fé, _Fimel lá, acha no YouTube. E qual seria então o padrão de justiça de Deus? Em Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus está no Sermão da Montanha, pregando para uma multidão na montanha, né? E ele vira para a multidão e fala o seguinte: se vocês não excederem em justiça e muito ao padrão dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Vamos entender o que Jesus quis dizer com isso. Será que Jesus estava querendo dizer que existe um padrão de justiça? Se a gente exceder esse padrão de justiça, a gente seria salvo? Não! Como eu também já disse nesse vídeo de justificação pela fé, nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas nós somos salvos para praticar boas obras, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. E essas boas obras que Deus nos chamou para praticar são obras que excedem em justiça. E Jesus, quando ele fala sobre exceder em justiça, ele dá vários exemplos do que seria isso na prática. No Sermão da Montanha mesmo ele diz o seguinte: vocês ouviram falar, amem seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem até mesmo os seus inimigos. E Jesus ainda completa, qualquer um ama os seus amigos, mas vocês amem até mesmo os seus inimigos. Porque Deus nos chamou para exceder em justiça. A palavra de Deus diz: se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Jesus também fala, vocês ouviram falar, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. E ele ainda dá alguns exemplos do que significa isso. Ele fala assim, se alguém lhe ferir na face, ofereça também o outro lado. Se alguém te processar e quiser levar a sua túnica, deixe que leve a sua capa também. E se alguém quiser te obrigar a andar com ele 1 milha, ande com ele 2 milhas. E o que Jesus quer dizer com isso? Primeiro, olho por olho, dente por dente. Lei de talião, lei da reciprocidade. O mesmo mal que cometeram contra mim, eu tenho direito de cometer contra essa pessoa. Feriu no olho, posso ferir no olho também. Roubou algo meu, posso pegar de volta. Destruiu algo meu, posso destruir algo dessa pessoa. Matou um parente meu, posso matar um parente da pessoa. Lei da reciprocidade. Mas Jesus diz, não, entre vocês eu lhes digo, não resistam ao perverso. Ou seja, se alguém lhe ferir na face, ao invés de você ferir essa pessoa na face também, não resista ao perverso.
e seja disposto, até mesmo, se for necessário, a oferecer o outro lado da face. Se alguém te processar injustamente e quiser levar a sua túnica, não resista ao perverso e seja disposto, até mesmo, se for necessário, a permitir que ele leve a sua capa, ou seja, que ele leve até mais do que aquilo que ele está pedindo. Se alguém quiser te obrigar injustamente a andar com essa pessoa por 1 milha, não resista ao perverso, seja disposto, até mesmo, se for necessário, a andar com ela 2 milhas. Jesus também disse, vocês ouviram falar, não matarás, mas eu lhes digo, qualquer que se irar contra o seu irmão e chamar ele de louco, e louco aqui é uma ofensa nos tempos bíblicos, você correrá o risco de queimar no fogo do inferno. Palavras de Jesus. Para Deus não basta só não matar. Cara, Deus nos chamou para nem reagir a uma pessoa. Ah, mas ele fez isso comigo. Ah, você não sabe o que ele fez, você não sabe o que ele disse para mim, você não sabe o que ele fez comigo no trabalho. Isso não nos dá direito a ofender ninguém, porque Deus nos chamou para exceder em justiça. Jesus fala, vocês ouviram falar, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar uma mulher e desejar no seu coração já estará cometendo adultério. Porque não basta só não cometer adultério, porque Deus nos chamou para exceder em justiça. Deus nos chamou para nem mesmo olhar com cobiça para uma mulher ou para um homem, porque o padrão de justiça, de santidade de Deus é mais alto que o padrão de justiça da sociedade. Para a gente terminar então, só mais 2 exemplos de 2 homens de Deus a respeito do que significa exceder em justiça. O primeiro exemplo é do Luciano Subirá, e ele conta mais ou menos assim. Uma vez ele estava gravando um vídeo para o YouTube, inclusive, lá em Natal, se eu não me engano. E no meio da gravação ele foi abordado por 1 ou mais homens, não sei, querendo roubar eles e levar o material de gravação deles. E o Luciano conta que quando ele estava para reagir àquele assalto, o Espírito Santo falou ao coração dele, não resista ao perverso. Ou seja, ao invés de você agir em justiça própria e reagir a esse assalto, não resista ao perverso, porque Deus nos chamou para exceder em justiça. O outro exemplo então é do Douglas Gonçalves, é um exemplo hipotético, o exemplo do Subirá é um exemplo real, aconteceu, e esse é um exemplo hipotético. E eu achei genial, e ele conta assim, muitas vezes a gente acredita que ser cristão é, por exemplo, você está dirigindo seu carro, você vai lá e bate no carro de outra pessoa. Aí você sai do seu carro, conversa com a pessoa, pega o número dela e depois vai lá e paga o conserto do seu carro e do conserto do carro da pessoa. Não, isso não é ser cristão. Budista, ateu, qualquer pessoa faz isso, isso não te faz um cristão. Ser cristão seria mais ou menos assim, você está dirigindo seu carro, alguém vai lá e bate no seu carro. Aí você desce, conversa com a pessoa e percebe que ela não tem condições nem de arcar com o conserto do seu próprio carro. Aí você vira pra pessoa e fala assim, me dá o seu número aqui, porque eu vou pagar o conserto do meu carro e do seu. Aí a pessoa vira e fala assim, não, pelo amor de Deus, quem tá errado sou eu, você não precisa fazer isso. Aí você fala pra pessoa, fica tranquilo, porque um dia eu fiz algo de errado e Jesus pagou o preço por isso. Agora chegou a minha vez de fazer o mesmo por você, porque Deus nos chamou para exceder em justiça. Isso sim seria ser cristão. Quanto à parábola, eu creio que quando Jesus proferiu essa parábola, entre outras coisas, ele estava querendo mostrar o seguinte, o padrão de justiça de vocês não é o padrão de justiça de Deus. E pelo contexto bíblico a gente entende que Deus nos chamou para exceder em justiça, exceder o padrão de justiça da sociedade. É isso aí, valeu por ter assistido mais esse vídeo, espero que eu tenha esclarecido um pouco mais sobre o que significa exceder em justiça e esclarecido também um pouco mais sobre o contexto dessa parábola. Qualquer dúvida coloca nos comentários aí que eu vou responder, fazer um vídeo quem sabe. E a gente se vê até a próxima, falou!